Vamos então continuar o nosso estudo do livro Nossa Vida no Além, escrito pela doutora e pesquisadora Marlene Nobre. Como é morrer? E depois da morte, o que acontece? O espírito atravessa os planos materiais para fixar-se em algum lugar? Onde? Quais são os fatores que influem na sua adaptação à vida nova? Neste livro você encontra as respostas para essas perguntas. E se você está chegando aqui agora, vá à playlist e veja o livro desde o começo. Capítulo 8. Adaptação à vida nova. Repercussões da vida terrena. O espírito reside onde tem preso o coração. Celso Caçanha. Há fatores que influenciam enormemente o espírito no momento da transação e na sua adaptação à vida nova. Os afetos deixados no plano terrestre, a formação religiosa ou os princípios filosóficos existenciais e as ações deles derivadas. Quando Dona Maria João de Deus, mãe do médium Chico Xavier, respondeu aos apelos do filho, contando através da sua mediunidade como foram as impressões iniciais de sua vida no outro lado, ela trouxe muitos esclarecimentos sobre esses fatores mencionados. Vamos ver um trecho do livro Cartas de uma Morta, de sua autoria. Isso, vocês podem encontrar esse livro, Cartas de uma Morta. Segue ela dizendo: para mim, meu caro filho, as últimas impressões da existência terrena e os primeiros dias transcorridos depois da morte foram muito amargos e dolorosos. Quero crer que a angústia que naquele momento avassalou a minha alma originou-se da profunda mágoa que me ocasionava a separação do lar e dos afetos familiares, pois apesar de crer-me na imortalidade, sempre enchia-me de pavor os aparatos da morte. E dentro do catolicismo, que eu professava fervorosamente, atemorizava-me a perspectiva de uma eterna ausência. Lutei, enquanto me permitiram as forças físicas, contra a influência aniquiladora do meu corpo, mas foi uma luta singular, que sustentei, como só ia acontecer aos corações maternos, quando periga a tranquilidade dos seus filhos. Unicamente esse amor obrigava-me ao apego à vida, porque os sofrimentos que já havia experimentado desprendiam-me de todo o prazer que ainda pudesse me advir das coisas terrestres. A mãe do médium continuou a descrição das impressões dos primeiros momentos da desencarnação. O estado de torpor, os momentos de amnésia, o lento despertar, o fato de ver e ouvir os filhos, sem poder comunicar-se com eles, porque não a ouviam. E, finalmente, mais de um mês depois da desencarnação, a sua percepção dos amigos do plano espiritual. Os benfeitores sempre a acompanharam, mas devido à sua dolorosa separação dos filhos, não conseguia detectar a presença deles. Desde o momento que passou a percebê-los, ouviu o seu mentor e guia espiritual sem avistá-lo propriamente e descansou no regaço de sua mãe, Francelina, onde conheceu a tranquilidade de sono brando e restaurador. Então a gente percebe, meus amigos, que esse sono vem em duas situações. Ou quando você já está tranquilo, que você dorme para descansar, ou um sono forçado pelos amigos espirituais para que a gente seja mais dócil na passagem de um plano para outro, ou de uma região para outra. Seguindo, acompanhando o extraordinário desenvolvimento de Dona Maria João de Deus em tarefas posteriores na vida espiritual, a grandeza de seu espírito visitando planetas distantes do sistema solar, concluímos que a formação religiosa e os afetos deixados na vida terrena realmente exercem um papel preponderante no limiar da vida nova. No seu caso, influir a formação religiosa católica, que lhe abrira a perspectiva de uma eterna ausência, preocupando aí a dor de deixar os filhos pequeninos. Eram 9 ao todos na faixa infanto-juvenil. Em 1915, quando desencarnou, o médico Chico Xavier contava apenas 5 anos. A saudade dói muito nos dois planos da vida. Despreparo para a morte. É muito comum os espíritos não se darem conta de que morreram. O livro E a Vida Continua, já aqui no nosso canal, observa-se que extensa comunidade atendida no plano espiritual
em vários pavilhões hospitalares, não tinha ideia da desencarnação. Para muitos, pairava uma dúvida no ar. Um fenômeno muito frequente entre os espíritos de certa inferioridade moral é o de acreditarem-se ainda vivos, podendo essa ilusão prolongar-se por muitos anos, durante os quais eles experimentarão todas as necessidades, todos os tormentos e perplexidades da vida, escreve Kardec em O Céu e o Inferno, em seu capítulo 8º. Vocês podem ver isso no livro Crônicas do Além, que eu já li aqui, que mostra toda a situação de quem narra o livro, os 5 anos que ele ficou em tormento. Seguindo, tomando por base também suas investigações pessoais no trato com os desencarnados. A dúvida quanto à própria morte está relacionada, como vimos, com a formação religiosa, o tipo de vida expresso nas atitudes. Vejamos o testemunho de uma alma perturbada por formação religiosa. Evelina Serpa era uma jovem senhora quando desencarnou. Ela despertou num quarto espaçoso, com 2 janelas, deixando ver o céu. Isso está em A Vida Continua, nos capítulos 4 e 5, e há também o filme, que pode ser assistido por qualquer pessoa. Provavelmente até no YouTube deve ter esse filme. Reconhecia-se estar voltando de uma amnésia profunda. A custo, desemperrou os mecanismos da memória e passou a lembrar-se, vagarosamente. Reconheceu o pesadelo do princípio, de certo consequência de uma síncope inexplicável. Depois da recapitulação de todas as fases de sua curta vida, como se um filme se desenrolasse da própria mente, a ponto de rever o pai, chegando morto ao lar, quando contara somente 2 anos de idade. Depois a impressão de tremendo choque, algo como se lhe desatrelava o cérebro e vira-se flutuar sobre o próprio corpo adormecido. Em seguida, o sono invencível, do qual lhe parecia estar acordando somente agora. Não saberia dizer quantas horas gastara nesse torpor. Acordara de modo inexplicável, nesse quarto de janelas com venezianas diferentes, talhadas de substância semelhante ao cristal, de cor esverdeada, enfeitadas de cortinas leves, vendo ao lado da cama o vaso de rosas de perfume suave. Não sabia o que pensar. Não sentia traço da doença que tanto a fizera sofrer, um tumor canceroso na suprarrenal. Sentia-se feliz, saudável, experimentava a sensação de fome, sinal evidente de que a saúde voltara. Desejava gritar de felicidade, contar ao marido e aos pais que sarara, mas onde estariam? Tocou a campainha e, diante da enfermeira, que lhe respondeu ao chamado, desejou notícias dos familiares. Por mais que insistisse, não conseguiu as respostas diretas almejadas. Essa descrição ilustra um dos inúmeros casos de espíritos que desencarnaram, continuam a receber assistência no mundo espiritual e não se dão conta do que se passou. Evelina Serpa, a senhora em questão, encontrou Ernesto Fantini, que na Terra fora portador do mesmo mal, câncer na suprarrenal, em tratamento em outra área do mesmo hospital do além, e também desconhecia sua real situação. Mais tarde, ambos tomaram conhecimento da desencarnação em diálogo terapêutico com o irmão Cláudio, que lhes dera a notícia com muito tato. Para Elvira, foi um choque maior. Cláudio explicou. Minha Vida Continua, capítulo 9. Entendo a senhora muito mais que o nosso irmão Ernesto. Opõe firme recusa mental à verdade, à vista de suas convicções religiosas, louváveis, mas provisórias, convicções que jazem solidamente estruturadas em seu espírito. Apesar de tudo, porém, tenho obrigação de assegurar-lhe que não mais pisamos a terra que nos tem em comum, e sim um departamento da vida espiritual. Quando quis se confessar com um sacerdote católico na cidade espiritual onde mora, a senhora Serpa foi alertada pelo instrutor sobre a inviabilidade do seu pedido. Aqui, propriamente, os sacerdotes não a ouviriam em confissão de natureza religiosa. Enviá-la-iam a um de nossos institutos de psiquiatria protetora.
em que a irmã pode e deve ter a sua ficha para receber a assistência necessária. Ante seu espanto, Cláudio explicou que os institutos especializados referidos existiam ali para oferecer aos desencarnados tratamento e auxílio indispensáveis nos primeiros tempos de adaptação ao mundo espiritual. O instrutor acentuou: a igreja, aqui com I maiúsculo, aqui está positivamente renovada, posto que possamos encontrar representantes de todas as religiões terrestres, afertados aos dogmas, concepções estreitas, preconceitos e tiranias diversas do fanatismo, nas áreas vizinhas em que se consagram milhares e milhares de inteligências rebeldes e perturbadas. Vemos assim que os preconceitos e o fanatismo ficam fora dos muros das cidades espirituais, restringindo-se às religiões inferiores. Grande parte das convicções religiosas na crosta terrestre não dá uma noção exata do que seja a vida espiritual. Evelina irá demonstrar ao longo do livro citado a grandeza de seu coração, trabalhando por seus familiares nos dois planos da vida. No entanto, sofreu diante da notícia da própria morte e teve, em consequência, uma certa dificuldade à adaptação à vida espiritual. Os sacerdotes católicos, verdadeiramente iluminados pela fé, trabalham intensamente no além, em favor de toda a comunidade onde vivem. Nas cartas-mensagens, acompanhamos inúmeras referências a essas tarefas beneméritas. Então, meus amigos, existem, inclusive quando a gente leu sobre a indumentária, há muitos espíritos que foram padres que continuam vestindo batina. E trabalham com os fiéis, mas naturalmente com uma visão diferente da vida e da morte. Vamos ver aqui o caso do Drauzio Rossim. Afirmou aos pais que foi muito auxiliado na transição por um desses abnegados sacerdotes que deixou no Brasil uma vasta sementeira de bondade. Podem ler isso em presença de Chico Xavier. O próprio Dom Romualdo de Seixas comandava as providências iniciais e vi que ele e os outros nos davam passes que compreendi como sendo um bálsamo para nós. Próprio Jesus impunha as mãos, não é? Então o passe é uma coisa santa. Continuando. Ítalo Scavanini dá-nos também o seu testemunho em sua terceira carta dirigida à esposa. Fez referências ao trabalho conjunto que se opera no espaço espiritual em Araras, São Paulo. Isso pode ser lido em Reencontros, no capítulo 6. O padre Casimiro e o padre Alarico estão unidos a nós outros, os espíritas e os maçons, para a mesma utilidade e engrandecimento do progresso geral, com a felicidade possível para cada um. Hoje reconheço que não é possível perder tempo no plano físico, enquanto podemos fazer o bem, tanto quanto quisermos, como pudermos, como quem for e seja onde for, desde que consciência tranquila esteja governando a colmeia de nossos pensamentos. Em pesquisa realizada por Dr. Hércio C.M. Arantes, coautor do livro Reencontros, constatou que o primeiro nome citado na mensagem de Alceu é do padre Casemiro Continente Ross, falecido em Araras em 29 de setembro de 1945, com 31 anos de idade. O outro padre, Alarico Zacarias, exerceu o ministério em Araras a partir de 1914. Foi fundador do asilo Nosso Senhor do Patrocínio. Então, como eu disse antes, os padres continuam trabalhando, muitos deles com a roupa de padre. Pavor da morte. Caso Cremilda. Há casos piores de falta de adaptação, sobretudo quanto a bitola estreita da convicção religiosa leva o pavor da morte. Foi o caso de Cremilda. Isso está no livro Os Mensageiros, em seu capítulo 48. Desencarnada antes dos 30 anos, a jovem jazia no necrotério, unida ao corpo, gelado e rígido, dominada por terrível pavor. A seu lado, o noivo, que a viera receber no mundo espiritual. Tentava com todo carinho fazer-se entender. No entanto, quanto mais falava de libertação, mais o espírito da jovem se retraía. Apavorado, Aniceto, benfeitor espiritual,
Chamado a intervir, observou que a jovem não havia dormido no desprendimento e mostrava-se amedrontada por falta de preparo espiritual. Mudou de tática, afastou o noivo, acercou-se de Cremilda, propôs-lhe novo tratamento. A moça imediatamente abriu os olhos e exclamou: Ah, doutor, graças a Deus! Que pesadelo horrível! Sentia-me no reino dos mortos, ouvindo meu noivo falecido há anos chamar-me para a eternidade. Vejam só, ela não queria acreditar que estava morta e que o noivo estava buscando. Em seguida, Aniceto acalmou-a, aplicou-lhe passes calmantes e a jovem dormiu quase imediatamente. Só então o noivo pôde levá-la para a casinha onde iriam morar nos espaços sem fim. Vejam só que coisa. As pessoas têm casas lá, têm família, têm tudo. Mortes traumáticas. Temos visto um grande número de depoimentos de pessoas que partiram deste mundo em circunstâncias absolutamente traumáticas, em sua grande maioria constituída de jovens. Observa-se que a quase totalidade não toma conhecimento da travessia, passa por longos processos de tratamento no envoltório espiritual, por diálogos terapêuticos prolongados, tentando desvencilhar-lhes dos traumatismos psicológicos diversos. Caso Ivo de Barros Correia Menezes, apelido Ivinho, resumiu muito bem a situação da grande maioria que enfrenta essa prova. No dia 26 de novembro de 1978, dirigia-se às 6 horas da manhã de automóvel à Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, na companhia de 2 amigos, para praticar remo, quando um motorista de ônibus avançou o sinal e os colheu. Um dos amigos sobreviveu. Bernardo faleceu no local e Vinho desencarnou 40 horas depois na UTI. Cursava então o primeiro ano de engenharia mecânica na Universidade Federal de Minas Gerais. Após rápidas notícias, em 15 de maio de 1982, voltou a escrever por várias vezes a sua mãe, Neide de Barros Correia Menezes, balsamizando-lhe o coração dolorido. Em sua segunda carta, Ivinho logo de início deixa entrever a sua dificuldade de adaptação à vida nova. Isso pode ver em Retornaram Contando, no capítulo 4. Diz ele: Mamãe, é fácil morrer, mas não é fácil desencarnar. A pessoa continua tão profundamente ela mesma que muita gente chega por aqui a não admitir que haja deixado a roupa física para envergar outros trajes. É uma graça e uma lástima. E continua no mesmo tom. A mudança para quem não curtiu cama ou velhice, enfeitada de enxaquecas, há de ser lenta, e ainda estou nessa. A imensa maioria da humanidade terrestre ainda não sabe avaliar adequadamente os benefícios da moléstia prolongada. Indubitavelmente, há significativa diferença de adaptação entre os que partem, tendo recebido os cuidados no leito hospitalar ou domiciliar, e aqueles que se retiram repentinamente em pleno vigor das forças físicas, nas mortes traumáticas acidentais. Assim como há compreensíveis diferenças entre os que se despedem da vida em corpos jovens e os que permanecem mais tempo na jornada terrestre. Não perdendo de vista, é claro, o fundamental, a evolução do espírito. Mais um capítulo, meus amigos, que nos ensinou tanta coisa. E eu os convido a ver os textos completos nos livros citados. Deixo aqui meu e-mail para que possam fazer contato e trocarmos impressões ou material de estudo. Segue abaixo as notas que eu mesma li acima, para caso de quererem anotar. Parem o vídeo e anotem essas referências bibliográficas. Nota 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Com isso, terminamos o capítulo de hoje. Eu agradeço a companhia de todos e eu os aguardo no próximo capítulo.